Olá, meus irmãos, meus amigos. É importante a gente ler a Bíblia fazendo a sequência. E também aquelas perguntinhas. Quem, quando, onde, por quê, para quem. É muito importante fazer essas perguntas. Veja esses dois versos de hoje, 22 e o verso 23 do capítulo 11. E fazendo essas perguntinhas, como vai nos ajudar a entender. Verso 22 e o verso 23 diz assim, ó. Chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Então, se nós fizéssemos aquelas perguntinhas, qual era o assunto que chegou lá em Jerusalém? E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja. Qual era o assunto? O assunto do capítulo 10 de Pedro, daquelas pessoas do lençol que veio. Pedro disse, Deus me mostrou que eu não devo chamar de imundo aquilo que ele abençoou. Deus me mostrou que o gentio não é imundo, o gentio precisa de salvação. Qual era? Era isso que estava acontecendo. Aí chegou até Cornélio, ele falou agora que os gentios também receberam o poder do Espírito Santo. E tinham testemunhas judeus junto com Pedro. Deus preparou testemunhas para levar agora aos demais. Então, qual é o assunto? A fama era esse, do capítulo 10 do capítulo 11. Agora, estava onde? Em Jerusalém. Quem estava em Jerusalém? Os demais apóstolos. Antioquia está distante de Jerusalém, está lá no alto, lá perto do Líbano. Jerusalém já está lá embaixo, lá perto do Egito, perto da faixa de Gaza, não pertinho, mas mais próximo do Egito do que Antioquia. Então veja, quem estava ali? Os apóstolos. Então esta fama dessas coisas chegou aonde? Em Jerusalém. O texto diz, na igreja que estava em Jerusalém. Qual era o assunto? O que chegou até lá? Para quem? Para os apóstolos. Quando você vai fazendo essas perguntas, vai ajudando muito. Quando ocorreu isso? Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Isso pode se repetir? Vamos ver depois. O que aconteceu no capítulo 10, os gentios, os judeus ali na questão do poder do Espírito Santo. Aquilo de Atos 2. Pode se repetir hoje? Não. O dom, aquele sinal, acabou. Nós vamos ver isso na Bíblia. Mas a pergunta é interessante. Quando? Então é muito importante. Na igreja que estava em Jerusalém, e aí enviaram Barnabé a Antioquia. Quando chegou essas informações lá na igreja de Jerusalém, pegaram essa fama, pegaram o Barnabé e enviaram ele até Antioquia. Barnabé, vai lá ver o que é que está acontecendo. E aí você nos traz as notícias do que houve nessa fama toda, que os gentios estão recebendo o poder também. Vai lá, observe isso. Barnabé foi. Quando Barnabé chegou, olha o versículo de número 23. O qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com propósito de coração. Ele viu que não tinha nada de errado, que a mensagem estava sendo divulgada, que agora judeus e gentios poderiam ser salvos. Onde nós encontramos isso? No livro de Gálatas, que o muro foi derrubado. A salvação é para judeus e para gentios, não somente para judeus, para toda a espécie humana. Só existem duas raças no planeta Terra, judeus e gentios. Se você não é judeu, saiba que você é um gentil. Mas pastor, eu não sei se eu sou gentil ou judeu, sabe? Se você fosse um judeu, você saberia, não se preocupe. Se você não sabe que você não é um judeu, então você é um gentil, tenha certeza disso. Porque o judeu, ele sabe que ele é um judeu. Judeu não se mistura, tá? O gentil se mistura com qualquer coisa assim, mas judeu não. Então, olha que interessante, ó. Barnabé viu, alegrou-se e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Nada de língua estranha. Nada de algo estranho, não tem. É o mesmo contexto. Não deixe alguém te enganar, isolar passagens bíblicas,
separando e os textos usando isoladamente, querendo criar doutrinas. Não, faça o que nós estamos fazendo aqui, verso por verso. Nós estamos vendo o capítulo 10 e o capítulo 11, já vimos o 2 de Atos inteiro, está aí gravado. Pega as anteriores que você vai ver verso por verso. É importante entender, para chegar no final e compreender até o que está lá na igreja de Corinto depois. É muito importante. Então aqui Barnabé exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Amanhã nós vamos ver o verso 24, cheio do Espírito Santo. Vai relembrar Atos capítulo 2. Meu desejo é que todos vocês que assistem e ouvem possam estar cheios do Espírito Santo. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado a Deus pela bênção de estarmos aqui. Também rogamos tais bênçãos sobre os teus filhos que assistem e ouvem estas mensagens. Que venha ajudá-los, ó Deus, a crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Abençoa, Deus, estas famílias, derrama as tuas bênçãos sobre cada lar, sobre cada pessoa, cada família representada. Abençoa, Deus, o trabalho, abençoa, Deus, a saúde física, ó Pai, nos livrando destas enfermidades. Abençoa, Deus, na questão financeira, nesses dias maus, e em especial na questão espiritual. Ó Deus, que essas pessoas também possam divulgar essas mensagens para outras pessoas e que o alcance, ó Deus, venha a ser infinito para a glória do Senhor. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.